Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, meus caros amigos. Está me ouvindo, Tavares? Ok, meu amigo. Seja já no áudio e a cores. Um bom programa, amigo. Ok. Muito boa noite, meus caros amigos. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, que a construção do bem seja uma permanente em nossas vidas. Eu estou achando que está dando delay, não está dando não, né, Tavares? Não estou lento não, né? Não. Não, está tudo bem. Impressão minha. Pelo menos aqui eu estou vendo que está tudo bem. Tá certo, querido? Ok. Muita paz aos nossos queridos irmãos, que o Mestre Jesus seja a luz do mundo em nossas jornadas. Mais um programa de todas as quartas-feiras, Reencontro com a Vida, estudando esse livro, que tem o mesmo título do nosso programa, na Rádio Web Estação da Luz, como também para o nosso canal Reencontro com a Vida. E hoje nós vamos tecer comentários, fazer uma análise do capítulo 10, que é muito interessante. E, na folha de apresentação, os amigos que participavam da reunião mediúnica na Maçã do Caminho diz o seguinte, porque o capítulo de hoje é Purgatório. E ele diz assim, tratava-se de uma reunião de desobsessão, enquanto as comunicações psicofônicas tinham curso no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador. O mentor dissertava, emocionado, para expressivo número de desencarnados que se encontravam presentes e haviam sido retirados de regiões espirituais dolorosas na erraticidade inferior. Posteriormente, por psicografia, o instrutor ditou a mensagem em pauta, que é o capítulo O Purgatório. É muito interessante a gente analisar este capítulo sobre as regiões do umbral. As construções mentais de cada indivíduo constitui-lhe a psicosfera na qual se movimenta, alimentando-se das vibrações elaboradas e emitindo-as em todas as direções. As construções mentais de cada um de nós é um parâmetro do que nós vamos encontrarmos na realidade espiritual. Conforme o conteúdo de que se revestem, essas exteriorizações psíquicas formam-se campos
de energia correspondente ao teor de que se constitui, propiciando bem ou mal-estar, felicidade ou desar interior com as nossas construções mentais. Pois bem, no próximo parágrafo, ele vai dizer o seguinte: a perseverança no hábito das elaborações perniciosas e vulgares produz emanações mórbicas que se condensam à sua volta, definindo a qualidade das suas aspirações íntimas e gerando sintonias com ondas e entidades correspondentes ao padrão mental que você está estabelecendo. A sós, portanto, aquele que assim se procede, gera o seu clima emocional e espiritual, não é? Que se torna parte da existência, que se torna parte da sua vida cotidiana, do seu estado de ser. Ante a desencarnação, antes do ocorrer da desencarnação, o despertar dá-se com as características de que foram vivenciadas. Olha aqui, Tavares, você está aí nos bastidores, né, Tavares? Esse tema hoje é muito interessante, meus amigos, para quem vai assistir depois. Perante a desencarnação, o despertar dá-se com as características que foram vivenciadas durante a vilegiatura carnal, e mantendo o espírito a campos de energia equivalentes, nos quais se debatem na amargura e no sofrimento outros seres portadores dos mesmos requisitos, vai sintonizar com você. Você vai fazer parte de uma população, de uma sociedade do mundo espiritual, pela frequência mental que você sempre teve. E aí ele diz aqui no quarto parágrafo: reunidos na mesma área de identificação vibratória, suas exteriorizações morbosas produzem uma psicosfera doentia, assinalada pela aflição e desespero. À medida que se torna mais densa, em face da população que nessa região se movimenta, condensam-se os vapores psíquicos. Esses vapores psíquicos que são condensados por você expelir bactérias mentais produzido pela sua própria consciência. Como eu sempre digo, o perispírito, que é a vestimenta do espírito nas suas primeiras experiências na erraticidade, no mundo espiritual que você está sendo veiculado, o perispírito, ele tem coloração, ele tem densidade, ele tem peso, ele tem odor, porque o perispírito reflete as emoções da consciência do ser, que é o espírito. O espírito, ele é uma centelha, ele é uma luz, revestido por uma densidade que nós chamamos de corpo astral ou perispírito, e que esse perispírito é constituído de moléculas energéticas de acordo com a vibração da energia nuclear, que é a tua consciência de ser imortal. Então você vai se veicular a determinados tipos de regiões no plano espiritual, de acordo com a sua frequência mental. E o seu perispírito é constituído de uma densidade de moléculas energéticas
de acordo com o meio ambiente onde você está estabelecendo essa sintonia, essa sinergia que você tem com a tua realidade espiritual. Isso é muito interessante. Emmanuel, em um de seus livros, Pensamento e Vida, ele vai dizer-nos que o pensamento cria a vida que procuramos. E qual é a vida que você procura? Para si mesmo. Porque a sua vida na Terra, o seu comportamento que você está tendo na Terra, ele vai repetir, refletir na sua nova realidade, na sua nova morada espiritual. Você vai se vincular nessas moradas espirituais com o tipo de comportamento ético e moral que você teve. Então, as sociedades, no plano espiritual, é constituída de comunidades de seres interexistenciais, de seres inteligentes, em vários níveis de evolução. Os espíritos grosseiros, malévolos, eles vão fazer parte daquelas comunidades, daquelas sociedades, de acordo com o teu comportamento ético moral. Então, aquela pessoa que teve uma vida desregrada, que prejudicou uma sociedade, que lapidou o patrimônio público, pessoas degeneradas, você acha que esses indivíduos vão se afinizar com outros indivíduos no mesmo diapasão, na mesma vibração? E aí, Miranda vai dizendo, né? À medida que se torna mais densa em face da população que nessa região se movimenta, condensam-se os vapores psíquicos carregados de vibrações mentais e de formas de pensamento que adquirem vida, transformando-se em verdadeiro purgatório, no qual exteriotam os invigilantes e ociosos mentais. Olha aqui, meus amigos, prestamos bem atenção. Vibrações mentais e formas de pensamento que adquirem vida. O que você pensa adquire vida no mundo mental, no mundo espiritual, na outra dimensionalidade. A outra dimensionalidade, ela é povoada dessas formas de pensamentos produzidos pela matriz, que é você. Que tipo de pensamento jogamos para o espaço? Não é? Há uma pesquisa japonês, alguns anos atrás, que ele vai afirmar que o ser humano produz por dia 60 mil pensamentos por dia. É o que nós produzimos. E a maioria desses pensamentos que produzimos são pensamentos, vamos dizer assim, diformes, pensamentos negativos. A maioria dos nossos pensamentos é pensamentos negativos, meu amigo Tavares. Então, nós sofremos por conta do peso energético do nosso pensamento. E Filomeno de Miranda, ele deixa bem claro, invariavelmente, em lugares próprios do planeta, vales sombrios, cavernas escuras e úmidas, subterrâneos pavorosos e pântanos pestilentos, se homiziam esses aturdidos, enganadores de si mesmos, dando surgimento a verdadeiras cidades de horror, onde passam a viver sob o domínio de algozes perversos
que se comprazem em explorá-los espiritualmente, nutrindo-se das suas escassas energias em depreciamento. Como não deve ser essas regiões? Narrada pela vasta literatura espírita, especialmente as narrativas de André Luiz, que ele descreve uma cidade sombria no livro Libertação, a cidade na qual residia o espírito Gregório, um dos legisladores das regiões das trevas, e que ele descreve a psicosfera densa, a atmosfera, o ar que se respira nessas cidades sombrias é pesada. Não se tem acesso ao sol. E ele narra que uma caravana de espíritos que se deslocaram da colônia Nosso Lar até esta região sombria, na qual eles iriam tentar resgatar o espírito de Gregório, que lá residia há milênios. Ao adentrar-se a esta cidade densa, André Luiz vai descrever que ele e a equipe tiveram que modificar o padrão energético do teu perispírito e se moldar de forma apenas aparente, para não ser identificado por aquela população de habitantes daquela cidade sombria, na qual, torna a repetir, Gregório era o espírito responsável. Em um determinado momento, a equipe de espíritos que estavam ali, designados para retirar Gregório depois de milênios, atuando sobre a humanidade como um dos legisladores das trevas, das sombras, atuando sobre a Terra. Esta equipe vai especialmente dar um ponto final naquela história de Gregório. E quem se aproxima de Gregório para resgatá-lo é a sua própria mãe, Maria Matilde, se eu não me engano, que veio de regiões superiores. Ao se aproximar de Gregório, Gregório não vê a mãe, porque ela estava em um estado vibracional mais rarefeito, mais sutil. O corpo energético perispiritual da mãe de Gregório vibrava em uma frequência na qual Gregório não via, porque a densidade do teu corpo era grosseiro. O perispírito era carregado, contaminado de bactérias sombrias energéticas que fazia jus à população onde ele habitava. Olha que coisa interessante, não é? E Miranda, ele continua dizendo, a contínua emissão de ondas mentais doentias mais condensa o clima psíquico com substâncias especiais que são exteriorizadas, dando forma e atividade ao que lhes vai no mundo íntimo. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Você expele para o mundo externo o que vem do seu mundo íntimo. Olha que coisa. É para a gente refletir que a gente precisa disciplinar os nossos pensamentos. Retornando como pesado fluido que os asfixia e leva aos estertores agônicos, em que se debatem sem cessar. Então você entra numa roda viva de sofrimentos produzido pelo teu próprio
pensamento. Então você fica imantado em uma teia sutil, uma espécie de teia criada por você mesmo. E você vai se automutilando. A tua forma energética, o seu perispírito, vai tomando uma forma, modificando a tua forma humana para, às vezes, muitas das vezes, para formas animalescas. Narra um fato, o Divaldo, que uma certa feita, em um desdobramento fora do corpo físico, ele foi levado a uma região no plano espiritual, na qual, visitando uma dessas regiões sombrias, ele se deu conta de que ele estava diante de uma entidade feminina, metade mulher e metade cobra, uma serpente. Ela tinha um rabo de serpente, metade mulher, metade serpente. E os amigos espirituais narra a Divaldo que aquela forma que ela tinha nas regiões sombrias, de um rabo de uma serpente, era porque, durante a sua existência física, no domicílio físico, ela era uma pessoa muito requisitada. Era uma mulher que chamava a atenção a forma como ela andava. Por onde ela passava, os homens diziam, ela anda como se fosse um rabo de uma serpente, um rabo de uma sereia. E ela foi, ao longo da sua vida, traumatizando que ela tinha, que ela era uma serpente, andava como uma serpente. De tanto somatizar, ela foi imantando de forma tão densa que, ao desencarnar, ela acreditava que ela tinha essa forma. Você pensa, logo você modifica a estrutura do teu perispírito de acordo com o tipo de pensamento que você lança. Então, ele diz assim, a esse mundo de vibrações danosas, às tradições de algumas doutrinas espiritualistas ortodoxas denominaram de purgatório essas regiões de sofrimento. Esse purgatório, o inferno, que é muito definido naquele livro do escritor italiano Dante Alighieri. Dante Alighieri, ao escrever o livro, e fugiu o nome agora do livro, me lembra aí, meus amigos. A Divina Comédia. A Divina Comédia. Ele descreve as regiões do purgatório, Tavares. O livro de Ranieri, pelo espírito também de André Luiz, vai descrever a perda das formas perispiríticas no abismo. É o que eles chamam da segunda morte. O que é a segunda morte? É a perda total das tuas características perispiríticas que você tem. As entidades hipnotizadoras, narrado por Manuel Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, ele narra que espíritos a distâncias, trevosos das sombras, vai hipnotizando o indivíduo ainda encarnado. Ele fica totalmente imantado aos padrões psíquicos dessas entidades desencarnadas. Quando eles desencarnam,
eles se tornam vítimas fáceis. E essas entidades que têm um conhecimento profundo do magnetismo e que é utilizado para manipular a mente doentia do ser humano, ele vai, ao longo de muito tempo, perdendo a sua forma até virar substâncias leitosas. Perde momentaneamente a tua consciência. Essas entidades que chegam a perder totalmente a tua forma, eles são levados a outras regiões, não mais no planeta Terra. Eles são levados a outros mundos primitivos para passar por um processo milenar de reconstituição das fibras perispirítica, porque o perispírito ele é constituído do fluido energético aurido do meio ambiente aonde você vive. Na medida que você vai evoluindo moralmente, eticamente, espiritualmente, o teu perispírito vai ficando mais rarefeito, não é? Vai se transformando. Então, a esses mundos de vibrações danosas, as tradições, algumas doutrinas espiritualistas ortodoxas denominaram de purgatório. E Allan Kardec, com muita propriedade, definiu como erraticidade inferior. Em julho de 2020, em plena pandemia da Covid, Manuel Miranda dialoga com Divaldo. E Divaldo começou a psicografar em julho, em plena pandemia. O Mundo em Transição. Aquele livro fala sobre a desencarnação em massa das vítimas do Covid-19. Uma legião de espíritos samaritanos realizando verdadeiros resgates daqueles espíritos que estavam morrendo asfixiados por conta do vírus mortal da Covid. Muitos desses espíritos eram levados para as regiões das sombras. Cada um estava se veiculando no momento da desencarnação com o tipo de ambiente que ele estabelecia em vida. O último capítulo deste livro, Manuel Miranda vai descrever que as regiões das sombras do umbral, algumas regiões do umbral, estava tendo um saneamento energético de transferência de uma população coletiva da erraticidade inferior para outros mundos. Ele narra algo, Tavares, que eu fiquei impressionado. Os guindastes que a gente conhece aqui na Terra, né? As gruas, que levantam toneladas de objetos, eles vão dizer que essas gruas são utilizadas nessas regiões inferiores para tirar cidades inteiras através de gruas, e que nós vamos chamar de uma tecnologia ultramoderna, onde uma cidade espiritual foi translandada das regiões sombrias da Terra e levado para mundos primitivos, semelhante ao planeta Terra, há 1 bilhão de anos atrás. Muitos espíritos foram recambiados, transferidos ou exilados para mundos inferiores, semelhante ao planeta Terra há 1 bilhão de anos atrás. Então, houve, e ainda estamos nesse processo de saneamento, a transição planetária de um mundo de provas e de expiações ainda está em processo de movimentação. Eu estava
antes de vir aqui para o programa, às quartas-feiras nós temos as reuniões doutrinárias do Centro Espírita Humberto de Campos, que fica aqui próximo à minha residência. E eu estava realizando a palestra, e próximo à nossa instituição tinha um carro de som, grupo de rapazes bebendo, ouvindo música em alto som, com a vibração tão baixa. Então imaginem que tipo de população, de sintonia, esses espíritos que frequentam esses bares noturnos com som em alto decibéis, vai atrair que tipos de entidades espirituais? Nós estamos, sim, meu querido amigo Tavares, nessa transição. A transição está acontecendo na Terra como nas regiões diversas ao derredor do planeta Terra. Regiões do umbral, nas regiões das sombras, e que são inúmeras. Então ele vai dizer, vive-se em campos de sintonia, nos quais os semelhantes se atraem e se unem, propiciando reciprocidade vibratória que eleva ou retarda o avanço espiritual e moral do ser. Permita-me, meus queridos irmãos, um relato pessoal. Eu me via fora do corpo físico, o fenômeno da emancipação da alma. Eu estava fora do corpo físico, totalmente consciente. E, de repente, eu me via em uma cidade semelhante a Salvador, a capital onde eu resido. Era outra Salvador, com outro aspecto. Eu me lembro que eu via uma escuridão diferente dessas nossas escuridão noturna. Eu estava, Tavares, totalmente consciente, fora do corpo físico. Eu tinha a ciência de que o fenômeno da emancipação da alma permitiu-me que eu estivesse com a minha consciência clara e lúcida de que não era um sonho de vidas passadas. Eu estava desperto na realidade espiritual de uma região metropolitana de Salvador. Porque as regiões espirituais, ela reflete os padrões psíquicos dos moradores daquela cidade. Cada bairro tem a sua comunidade espiritual específica, de acordo com o tipo de matéria mental que os moradores daquela rua, as suas residências, da comunidade. Então, eu me via fora do corpo físico. E eu, com a minha curiosidade, eu me aproximei de um homem negro, escuro. E, ao me aproximar, perguntei-lhe que local era aquele. Ele se assustou, Tavares, quando me viu. Eu me assustei quando eu vi. Eu disse, eu estou vendo um espírito desencarnado. E ele se assustou. E, ao se assustar, ele pegou uma substância que parecia assim uma espécie de pó, de pólvora, e tentou jogar sobre mim, dizendo, se afaste daqui, que você não é bem-vindo aqui. Eu me assustei, ele saiu, e de repente eu via alguns animais, alguns gatos, sim, gatos, nas regiões espirituais, nas proximidades das psicosferas da região metropolitana de Salvador. Eu me aproximei de uma casa que tinha um senhor gordo, opulento, e perguntei-lhe que lugar era aquele. E ele, a olhar de forma fixa, me respondeu, não gesticulando, mas eu captava o que ele pensava.
Eu comecei a caminhar por aquela cidade e dizia: eu estou fora do corpo físico. Toda aquela nossa teoria dos estudos, eu estava agora consciente, e o que me dava clareza da minha realidade espiritual, pelo conhecimento que eu já tinha adquirido nas narrativas das obras mediúnicas que fala como é que é a vida espiritual. Só que eu estava num umbral, numa cidade muito densa, muito pesada. E na medida que eu tentava volitar, meu amigo Tavares, eu não passava de 20 metros de altura. Eu sentia um peso, ou seja, a densidade do meu perispírito, do meu corpo astral, fora do corpo físico, ainda era muito denso. E eu entendi que eu não conseguia volitar com muita facilidade por duas questões, duas hipóteses. Primeiro, a vibração energética minha era muito baixa. Ou, segundo, a psicosfera daquele ambiente não me permitia ter uma volitação mais leve, porque eu estava sintonizado com a densidade daquela psicosfera. O que eu estou narrando a vocês está no meu canal. Eu gravei 16 minutos com riquezas de detalhes, o que eu vi, a região do umbral, em Salvador. E coloquei algumas imagens de Salvador. Muito impressionante. Então, ele diz aqui, não foram poucos, não é? Os místicos que visitaram essas regiões espirituais de sombra e de dor, e as confundiram com o inferno, ou trouxeram indicação de purgatório, que mesmo os transitórios constituem recintos de purgação e despertamento para a realidade da vida e a compreensão de que ninguém pode transgredir as leis soberanas sem sofrer as consequências dos seus atos ignóbeis. Então, vamos policiar o pensamento. Porque todas as suas ações, todas as suas atitudes vai fazer diferença no momento da sua desencarnação. A consciência registra, vai dizer ele, todos os pensamentos, palavras, atos, oferecendo respostas equivalentes que consubstanciam o ser no seu processo de crescimento espiritual. Mesmo na Terra, as afinidades reúnem os seus compares. Dize quem és, que te direis com quem andas. E há o inverso. Diz com quem tu andas, que eu te direis que você é. E aqui, Manuel Miranda Tavares. Mesmo na Terra, as afinidades que James tem, as afinidades que Tavares tem. Quem são as companhias que Tavares anda? Quem são as companhias que James anda? Então, nós estamos sempre com as companhias agradáveis, boas. Né? Mesmo na Terra, as afinidades reúnem os mesmos compares, que se vinculam pelos idênticos interesses a que se aferram. Eis porque o mestre Nazareno referiu-se com sabedoria que o reino de Deus está dentro de nós, meus queridos irmãos do canal Reencontro com a Vida, do programa Rádio Web Estação da Vida, se assim podemos também nos expressar. O reino de Deus está dentro de nós. E qual é o reino que você está construindo, meus caros ouvintes da Rádio Web Estação da Luz? O inverso também é verdadeiro.
em razão da identidade vibratória dos grupos sociais, olha aqui, desencarnados, ou lugares que os recebem, transformam-se em campos de pesadas energias, onde se detém até quando luz, o amor de Deus, que os arrebata desses recintos hediondos, ao se melhorarem interiormente, se arrependerem e aspirarem pela felicidade e pelo bem. Então, a felicidade é uma das notificações para que você tenha uma densidade mais leve no mundo espiritual. Quando Jesus disse-nos que todos nós somos convidados e convidadas a participarmos do grande banquete celestial, da noite de núpcias, da festa celestial. Muitos são convidados, mas nem todos são os escolhidos para adentrar a este banquete, porque você não está vestido adequadamente. O vestir adequadamente é a sua aparência física e espiritual. Estudamos aqui na Rádio Web, meses, no início do ano, o livro Voltei, do irmão Jacó. Está aí num canal na Rádio Web. A preocupação de Jacó era com a tua aparência espiritual. A história do livro, Jacó se incomoda que ele não produzia luminosidade. Ele encontrou com Frederico Finger, com Guilhom Ribeiro. Lembra, Tavares, que ele teve encontro, né, com Guilhom Ribeiro e Frederico Finger? E ele, ao lado de sua filha, mas por que eles brilham e eu não consigo brilhar? Ele não estava vestido ainda adequadamente para o grande banquete celestial, para a clareza espiritual. O último capítulo do livro, Voltei, é que ele consegue acender uma luz e consegue voletar melhor. Reconciliai-vos com a tua consciência, com os teus inimigos, com as tuas próprias sombras, enquanto é tempo, para que amanhã você não seja julgado pelo tribunal da tua própria consciência. A contínua emissão de ondas mentais doentias mais condensa o clima psíquico com substâncias especiais que são exteriorizadas, dando forma e atividade ao que lhes vai no mundo íntimo, retornando como pesado fluido que os asfixia e leva aos estertores agônicos, em que se debatem sem cessar. Você é sufocado pela matéria mental que você expile da sua consciência. A esse mundo de vibrações danosas, esse capítulo realmente, Tavares, é muito profundo. Viu? A esse mundo de vibrações danosas, as tradições de algumas doutrinas espiritualistas ortodoxas denominaram de purgatório. Allan Kardec, com muita propriedade, definiu como erraticidade inferior. Ah, não, aqui eu já tinha lido. Me perdoe. Acho que eu pulei aqui. Não, que eu... Ah, sim. Me perdoe. Nesse purgatório, pois onde bracejam na dor e no conflito os espíritos descuidados e viciosos, o sofrimento que nasce da consciência culpada e do despertamento da razão, que os vergasta com acrimonias e exigências, transitam também, periodicamente, os seres angélicos, que os buscam em tentativas generosas de resgate, a fim de lhes lenirem
as elucerações, as úlceras emocionais, espirituais da alma e os encaminharem a postos de renovação, de onde se dirigem à Terra em reencarnações expiatórias e provações redentoras abençoadas. Antes de serem conduzidos aos núcleos de recuperação, permanece por algum tempo na atmosfera terrestre. Está vendo? Beneficiando-se de esclarecimentos e recursos magnéticos que lhes são ministrados pelos abnegados obreiros da caridade, até se despire, pelo menos, de parte dos densos envoltórios que os aprisionam e foram constituídos pelo pensamento do interior para o exterior, tornando-se vigorosos cárceres nos quais estocejavam. E aí, nós já estamos nas considerações finais. E Miranda vai nos alertando de como é que você está se comportando na sua jornada na Terra, despertando-lhes a consciência para as possibilidades infinitas de recuperação. Comove-se, predispõe-se a novos tentames e aceitam as possibilidades de recomeço, tomados de esperança e de ansiedade. Eu acho que essa oportunidade foi dada a cada um de nós. Como nós reagimos ao sabermos que iríamos reencarnarmos? Quantas promessas não fizemos, não é, meu amigo Tavares? Eu prometo que ao reencarnar, na cidade no estado do Rio Grande do Norte, em Natal, em um determinado momento da minha vida, vou me tornar representante comercial. E vou criar uma rádio espírita. Parece que meu amigo Tavares, antes de reencarnar, ele se comprometeu. Vamos fazer uma rádio espírita. E se Tavares não tivesse feito essa rádio espírita antes da pandemia? Muitos hoje se beneficiam deste canal. E se ele dissesse, eu vou postergar, vou fazer outra coisa na minha vida? Eu não estaria aqui falando. Milhares, milhões de pessoas não tinham acesso a esse canal de comunicação. A história do nosso digníssimo amigo Tavares seria outra, porque atrás da história de Tavares existe outra história que ele não conhece. Atrás da história de James Ney existe outra história que James Ney não conhece. São os compromissos que nós assumimos. E aí, Manuel Miranda ele vai concluindo. Conseguida essa etapa, são conduzidos aos planos de refazimento e de renovação interna, educando-se e disciplinando-se para os futuros cometimentos da reencarnação. Foi isso que o meu amigo Tavares se comprometeu, que James Ney se comprometeu, que cada um dos caros ouvintes que nos acompanha se comprometer. É o processo do planejamento reencarnatório. Esse processo da evolução, vai dizendo Miranda, é lento e o despojamento do homem velho, que deverá ensejar o homem novo, constitui um grande desafio que não pode ser postergado sob pena das injunções aflitivas que impulsionam a mudança de atitude diante da vida, experimentando o estritor dos sofrimentos, cuja linguagem é mais ouvida e aceita do que os nobres apelos do amor. E aí ele vai concluindo. Anestesia da memória, quando por ocasião do processo reencarnacionista, as facilidades propiciadas pelo prazer exaustivo,
as tendências inatas para a manutenção dos instintos agressivos ou primários constituem verdadeiras armadilhas que retêm um contável número de indivíduos ainda não despertos para a sua realidade de espíritos imortais e que preferem ignorar o sacrifício, o equilíbrio e o dever, transitando na breve experiência da carne pelos torpes expedientes do gozo alucinado e do crime, no qual esperam os lucros da cobiça. E aí ele conclui: o purgatório, portanto, é um estado de consciência culpada, esculpido no âmago do ser, como decorrência dos seus atos que geram a psicosfera doentia e densa, cujo peso específico o situa em regiões afligentes e punitivas no mundo espiritual após as barreiras do corpo somático. Portanto, essa foi uma das reuniões mediúnicas no Centro Espírita Caminho da Redenção, narrado por Filomeno de Miranda e pela equipe de trabalhadores daquela casa, nessa célebre reunião mediúnica, em que eu concluo com o que eu iniciei. Tratava-se, Tavares, de uma reunião de desobsessão, enquanto as comunicações psicofônicas tinham curso no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador. E o mentor dissertava, emocionado, para expressivo número de desencarnados que se encontravam presentes e haviam sido retirados dessas regiões espirituais dolorosas através do trabalho de desobsessão da reunião mediúnica do Centro Espírita Caminho da Redenção, aqui em Salvador, na Bahia. Gratidão, muita paz, e na próxima semana vamos para o capítulo 11, que o tema é o poder da oração. Até a próxima semana. Muita paz a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.